pronouns. E aí é claro que para falar de verbo to be, eu tenho que falar de pronomes pessoais. The personal pronouns, ok? Em inglês, os objetos e os sujeitos, tá? Então, quais são os pronomes pessoais em inglês? I, you, he, she, it. Estamos cansados de ouvir isso, tá? We, you no plural, que eles usam, a mesma palavra you para você no singular, você também é para vocês. You de novo, e they. E para cada pessoa com o verbo be, e eu lembro, I remind you guys, eu tenho que relembrar, o verbo be ele é especial. Então, para cada grupo de pronomes pessoais, eu uso uma vertente, uma versão diferente do verbo be. Quais são as 3 versões do verbo be? Am, is e are. Am, are, is. Por exemplo, I am, eu sou. Mas se for falar de você, é you, pessoal. You, eu não posso falar you am, eu tenho que falar you are. E aí, para ele, ela, he e she, eu tenho que usar is. Tá? O que é que he e she tem em comum? He e she tem em comum que ambos estão na terceira pessoa do singular, ou seja, de quem eu falo. Olha aqui, eu vou falar agora do presidente dos Estados Unidos, que foi o exemplo dado nesse vídeo já. Ok? He, ele, Donald Trump is in the United States. He is in the United States. Ok? Ele está, eu estou falando dele. Então, para a terceira pessoa do singular, he e she, eu uso is. Para a primeira pessoa do singular, com o verbo be, eu uso am. E para as outras pessoas, segunda pessoa do singular, you, e as outras pessoas do plural, todas, eu uso are. Fácil? Tá? Chama atenção para as pessoas do plural. A primeira pessoa do plural, que é quem fala, é o we, tá? A segunda pessoa do plural, que é you, e a terceira pessoa do plural, que é they. We, pessoal, we, nós brasileiros, nós somos um grupo, sim? Um grupo de brasileiros. Nós compartilhamos de valores, crenças e etc., costumes juntos. Então nós somos um grupo, estamos classificados como pessoas de um mesmo grupo. Tá? Vamos falar agora dos americanos. Eles, né? Os americanos, eles, they. Eu estou falando de um outro grupo, um grupo de pessoas. Vamos falar agora, eu estou falando para você, eu pertenço ao grupo dos professores, eu sou o English teacher e vocês são alunos, tá? Então, you, vocês, eu estou falando de um grupo. Então, no plural eu falo de grupos. E quando eu falo de grupos, usando o verbo to be, eu uso are, tá? Are. I am, you are, he, she e it. Is. Eu não vou detalhar agora he, she, it, que tem outros vídeos que detalham isso, podem procurar na minha página do Face ou no YouTube. E we, you e they, tá? Então, quando eu falo de we, you e they no plural, eu estou falando de grupos. Mas eu estou com dúvida ainda, teacher. Tranquilo. Passar algumas técnicas para vocês. Escrevam. Mas eu quero estudar inglês com foco na conversação, eu quero conversar. Já peguei muitos alunos assim, chegava na aula e, eu quero aula de conversação. Mas, conversação, tá? Chegava na aula, eu dava o papel, dava a atividade, tudo lá. E ela falava, mas não é aula de conversação? E aí, né, por dentro, mas para você aprender a falar, você tem que aprender a escrever. Porque a gente lê o tempo todo, a gente está escrevendo, eu tenho contato com isso o tempo todo. Então, se eu não sei escrever, como é que eu vou aprender a falar? Né? Vocês sabem, aprendemos português, tem palavras que a gente aprende na prática, falando, por isso que a gente escreve errado, porque a maioria das nossas palavras a gente aprende por osmose mesmo, entra assim, naturalmente, e aí quando chega a hora de escrever, eu lembro, eu estava preparando um curso de português para estrangeiros e estava com dificuldade em escrever números em português. Em inglês eu não tenho nenhuma. Sempre escrevi, sempre dei aula de inglês, mas em português eu estava com dificuldade. Tinha que consultar o Google. 60, 62, 600 e tanto, blá, 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 foram coisas que eu aprendi na prática. Eu quase nunca uso ou eu escrevo simplesmente o número, nunca por extenso. É prática. Eu tenho que praticar. Tá? Então, para eu aprender uma língua, eu tenho que escrever. Outra,
Quando eu escrevo, e lembre-se, apesar de eu estar usando a minha mão agora, quem está controlando a minha mão é o meu cérebro. E quando eu escrevo, quem já ouviu falar em memória muscular, né? Quando eu escrevo, o meu cérebro vai estar captando aquilo inconscientemente. Como eu vou escrever aquela palavra. E aí, quando eu tô escrevendo em um caderno, por exemplo, e aí eu escrevo tudo e babá, tô escrevendo, o cérebro vai estar ligado com a imagem, vai estar ligado em cada linha que você está fazendo. E você não lembra. Mas o teu cérebro inconsciente, ele vai lembrar daquilo, tá? Teve inclusive uma experiência de neurocientistas que fizeram uma experiência com um homem cego. O homem não podia enxergar nada, tinha perdido a visão há anos. E ele foi posto de frente a um computador para identificar rostos de pessoas pessoas felizes, que davam aquela energia de conforto, de felicidade, de coisas boas, e pessoas tristes que estavam em situações ruins. E esse cara cego de frente ao computador, ele tinha que clicar se com a mão, claro, se aquele rosto era um rosto que transmitia uma energia boa ou energia ruim. Esse cara cego, ele acertou em 80% dos casos. Esse é ruim, esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim, esse está triste, esse está feliz. Ele acertou em 80% dos casos. Ou seja, o olho dele não estava vendo, o cérebro racional dele não estava vendo. Mas o cérebro irracional dele, porque ele ainda estava recebendo luz nos olhos, estava captando aquelas sensações ali. E ele conseguia acertar o experimento. Então tem muita coisa que a gente aprende por intuição. É intuitivo. E línguas, apesar de precisarmos de um método é importante, nós aprendemos na prática. Então escrevam. Até se você não está percebendo, eu não estou decorando isso. Teu subconsciente vai estar trabalhando naquilo e vai lembrar daquilo daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Então escrevam. E não é escrever no computador não, porque o estímulo neural que eu mando quando eu clico uma tecla do computador ou do celular é diferente do estímulo neural que eu mando para o cérebro, para a memória, quando eu escrevo e desenho cada símbolozinho daquele, que são as letras. Tá? Então escrevam. Quer aprender inglês? Escrevam. Peguem esse resumo aqui do Verbo Be, peguem os outros vídeos meus aí na internet, ou vídeo de outra pessoa, ou quando eu estiver no curso, escrevam. Não existe esse negócio de aprender inglês só conversando. Não existe. Não existe. Eu aprendi 6 idiomas. Claro, o português é a língua mãe, tá? O português eu aprendi por osmose mesmo, foi entrando, e aí eu fui e falo português hoje, tá? Mas as demais línguas não, tem que parar para escrever, tem que jogar joguinho da memória? Tem. Tem que conversar e falar errado? Tem. Tem que pronunciar uma palavra errado e se corrigir mentalmente, ou então oralmente mesmo, verbalmente assim, falo, eu errei, se corrige? Tem. O caminho é esse. Temos que errar para chegar à perfeição. Agora, digamos, tem aquele cara que ele assiste a ambas as pessoas, ambos os alunos, eles têm 2 aulas semanais, ou seja, 2 horas de inglês dentro de sala de aula formal. Eles assistem aula 2 vezes por semana, tá? Mas tem aquele aluno que ele chega em casa e pelo menos duas ou 3 vezes por semana ele revisa aquele conteúdo antes da aula, tá? Por 1 hora. E tem aquele aluno, tem o aluno A e o aluno B, digamos, e tem o aluno B que ele não revisa. Ou revisa 1 hora por semana. No final de uma semana, o aluno A, que assistiu as 2 aulas de inglês e que revisou 3 vezes por semana, ou seja, mais 3 horas, vai ter praticado o inglês por 5 horas. E o outro vai ter praticado apenas 3, porque assistiu as 2 aulas e revisou apenas uma aula. Uma aula, 1 hora por semana. Tá? Quem vai chegar à perfeição primeiro? Quem? O aluno A, que revisou 3 vezes, que tem 5 horas já de trabalho, ou o aluno B, que revisou somente 1 hora e tem somente 3 horas de trabalho de estudo da língua inglesa? Obviamente é o aluno A. Então, quanto mais tu pratica a língua, quanto mais tu tem contato com a língua, quanto mais exposto à língua você tá, melhor para o teu aprendizado, mais eficaz, mais eficiente, mais rápido você vai chegar lá. Agora, poxa, tu quer aprender inglês ouvindo música? Aprende, mas vai ficar faltando coisas. Você vai aprender a entender, talvez. Tu quer aprender inglês só conversando? Vai. Vou dar uma ideia aqui. Eu conheço muita gente que fala inglês, né? E eu me gabo do meu inglês
que eu não, bem, digamos, o sotaque, eu não tenho sotaque de americano, eu tento imitar, claro, sempre vai ter o sotaque brasileiro, afinal eu sou brasileiro, não tenho sotaque de britânico nem nada, mas eu me gabo dele porque gramática eu consigo falar corretamente. E o que me ajudou isso? Escrever, tá? Eu costumava dizer que das 6 línguas que eu falo, o norueguês, que foi o que eu fiz curso, foi o que entrou mais rapidamente, então o curso é necessário, tá? Tipo, aprendi russo, mas o russo foi na rua. A minha gramática começou a vir e eu comecei a falar mais corretamente depois que eu comecei a estudar sozinho, gramática em casa. Então, quando você estuda gramática, você fica mais seguro. Peraí, mas estava no livro lá da Cambridge, lá do Oxford, etc, etc, que é assim. E se está na Cambridge, né? Na Cambridge, bem, só trabalham os melhores e etc. Então eu tenho que confiar. Então eu vou falar assim, ninguém pode contestar. Você tem respaldo, você tem segurança para falar aquilo, tá? Então escrevam. E verbo be, se o teu problema era verbo to be, vai agora no caderno, escreve. I am, he, she is, dá exemplos. Treina o teu cérebro, treina o teu cérebro. Para que você tenha aí 5 horas em contato com a língua inglesa por semana, você mesmo, sozinho, ou pelo menos 10 se conseguir, sei lá. Quanto mais tu trabalhar, mais rápido virá o resultado, tá bom? Então, foquem aí no verbo be. Foi algumas técnicas também de aprendizado de alguém que aprendeu, bem, a minha língua mãe é português, mas conta 6 idiomas. 4 das quais sozinho, tá bom? Então fica a dica. Bye bye, guys. Croyez pas que j'allais rater l'occasion de représenter un S, une F et un rimeur à gage à la